Pois é, infelizmente os acidentes com os ciclistas são frequentes. No ano passado foram 2.420 acidentes, a gente até tem os números aqui, ó, em todo o Paraná. Em 2011 e 2012, 290 em Curitiba, né? É isso só em Curitiba, na verdade, né? E em Curitiba teve mais uma morte de ciclista. Só um minutinho, antes vamos dar uma informação de mais uma morte de ciclista aqui em Curitiba, que foi hoje de manhã no viaduto da linha verde no Pinheirinho. O motorista de uma caminhonete disse que tentou desviar de um veículo que freou bruscamente na frente dele e acertou em cheio o ciclista que estava perto da mureta. O ciclista de 61 anos caiu de cima do viaduto e morreu na hora. Daqui a pouquinho a gente vai dar algumas dicas, né, de como se prevenir desses perigos na rodovia, né, Jasso? Bom, e agora nós vamos então ao vivo até o Contorno Sul, no trecho em que cruza com a BR-116. A Gisá Batista está aqui, tem informações e também orientações para a gente. Boa tarde para você, Gisá. Boa tarde, Jason. Eu estou exatamente no ponto onde aconteceu o acidente hoje cedo e eu vou mostrar para vocês como é que é esse viaduto. Na lateral tem esse espaço aqui separado para ciclistas e para pedestres. E o acidente foi ali do outro lado. Veja o espaço onde estava o ciclista. Ele estava na contramão, naquele cantinho ali grudado na mureta, e a gente pode ver as marcas do acidente, são aqueles riscos em branco. E o ciclista caiu para baixo, uma queda alta, razoavelmente alta. A gente vai mostrar desse lado aqui o tamanho da queda que causou a morte desse ciclista tão cedo aqui em Curitiba, na BR-116, sentido Curitiba, quem vem de Fazenda Rio Grande. Agora a gente vai falar com o Celso Mariano, que é da CETRAN, e vai dar dicas exatamente sobre segurança. É importante a gente frisar porque é um caso muito grave. Aqui especificamente, o ciclista não deveria estar ali. Nunca o ciclista deve ir contra o fluxo de veículos. Principalmente numa situação como essa, em que há uma área protegida, segmentada, que permite quem não está em veículos motorizados se deslocar com segurança. Quer dizer, não tem justificativa nenhuma. Foi uma infelicidade e é esse tipo de falta de cuidado, de falta de percepção de risco que gera os grandes acidentes vitimando ciclistas no Brasil inteiro, infelizmente. Em relação a viadutos, como é que deve se comportar o ciclista? O que prevê a lei? A recomendação é que em túneis e viadutos o ciclista desmonte e vá empurrando a bicicleta. Não é exatamente o que está fazendo nosso amigo que a gente está vendo aqui, porque essa aqui é uma área segmentada de preferência ao pedestre. Ele deveria estar desmontado empurrando a bicicleta. Isso tudo faz parte de um conjunto de recomendações, Gisá, que estão sendo divulgados passo a passo dentro de programas educativos comandados pela CETRAN, como é o caso do Vida no Trânsito, que é a expressão maior da década de ações da ONU para as cinco capitais brasileiras que fazem parte desse programa. Curitiba é uma delas. Os panfletos estão sendo distribuídos? Estão sendo distribuídos hoje mesmo, por exemplo, agora às 14h30 na regional lá de Santa Felicidade, assim como aconteceu em todas as outras 8 regionais. Estão recebendo um evento no Vida no Trânsito, tem distribuição desse material com dicas para ciclistas, para motoristas, para pedestres, para motociclistas, para nós tentarmos estimular um pouquinho mais a percepção das pessoas de que elas também são responsáveis pela sua própria segurança e a segurança dos outros no trânsito. Não adianta ter vias bem sinalizadas, ter uma legislação eficaz, porque os acidentes continuam acontecendo. Aliás, em Curitiba, infelizmente, os números mostram que boa parte dos acidentes, a maioria deles, dos mais graves pelo menos, acontece em vias bem sinalizadas. Então o nosso problema é de comportamento. O cidadão tem que passar a perceber que o trânsito se intensificou, o número de veículos, o número de moradores na cidade aumentou e as situações de risco muito mais. No caso dos ciclistas, cabeça no lugar, ouvidos e olhos atentos, equipamento de segurança da bicicleta e dele, que daí fica fácil de pedalar com segurança. Isso é plenamente possível. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com alguns ciclistas que passaram por aqui um pouco antes do ao vivo e perguntei justamente se no caso deles, por quê? O que faria com que eles andassem daquele lado e não aqui, onde é mais seguro, não passa carro, exatamente para ciclistas e para pedestres. Eles me disseram que muitas vezes essa escolha pode ser porque nesta parte aqui tem muito assalto, é muito perigoso. Inclusive um deles andava com um facão para se defender porque já foi assaltado várias vezes justamente nesse trecho. Mas saber o porquê que o ciclista estava ali a gente não vai saber realmente. Jason. Ok, Gisá, obrigado pelas informações, né? É um problema, são várias situações que acabam levando risco ao ciclista. Agora, o que é importante, né? Que o ciclista, assim como o motorista, respeite também as leis de trânsito, né? E mais que isso, no trânsito, o maior sempre tem que tomar o cuidado com o menor. É responsável até pela segurança do menor, do mais frágil, né?
Então agora a gente preparou uma tela aqui com algumas dicas dos ciclistas, né? Que é nunca pedalar na contramão, não se esconder entre os veículos estacionados e também ter muito cuidado na hora de virar à esquerda, né? Já que o ciclista está andando aí na mão certa, na hora de virar à esquerda é o maior risco, é onde acontecem mais acidentes. Nunca fazer nenhuma manobra de forma brusca, né? Exatamente. E também temos dicas para os motoristas que precisam respeitar aí as leis e também o ciclista. A bicicleta é um veículo mais frágil, sim, por isso o risco de acidentes graves é maior. E a gente também fez uma tela aqui para dar essas dicas. Regra importante, hein? Manter uma distância segura, cuidado, principalmente ao abrir a porta do carro. Você estaciona e, sem tomar nenhum cuidado, abre a porta do carro, pode estar passando um ciclista e aí acaba ocasionando um acidente. Evite também buzinar, ter paciência, né? E a buzina até para não assustar, né? São regras importantes para você, motorista, e também para você, ciclista. E assim, quem sabe, com esse trabalho, até mostrando essas situações, a gente consegue ir minimizando um pouco esse drama que todos nós vivemos no trânsito no dia a dia, né? Tá certo.